sobre missiologia, principal tarefa da igreja. Bom, ainda analisando o objeto do primeiro capítulo, que seria o quê? A missiologia enquanto uma disciplina da teologia, né, uma subdisciplina da teologia. A missiologia enquanto disciplina da teologia prática, que se ocupa, né, do estudo da missão integral da igreja, segundo a ordem imperativa de Jesus, e aí encontra-se registrado em Mateus 28 e 18. Essa é uma definição do livro, né? Definição do livro. Está aqui, né? Acho que é isso. Não. Essa é uma definição da página 11, sobre o que é missiologia. Tá? Bom, estudos éticos nós já falamos, teologia pastoral nós falamos, estudos históricos. Bom, o estudo histórico da missiologia propõe-se a examinar a expansão da igreja em diferentes períodos e o impacto causado em diversas sociedades e culturas. Não está funcionando, tá? Então, em diversas culturas. Tá? Qual é o impacto que a igreja... Vamos problematizar aqui. Qual é o impacto que vocês se recordam aí? O que seria o impacto? Uma mudança que a igreja causa, ou causou, histórico, né? Causou em uma sociedade na qual ela começou a fazer parte. Vocês lembram? Uma mudança, como um impacto, vamos ver como mudança. Quem quer falar? Lembra de alguma mudança na história depois da igreja? Martim Lutero, Frank. Uhum. Qual foi o impacto que ele causou? Ele colocou as pessoas a pensarem diferente, né, Frank? Do quê? Porque, tipo assim, as pessoas, né, elas faziam o que a igreja falava, né? Tá. Qual igreja? Oi? Qual igreja? A igreja católica, né? Isso. Ela falava e o povo obedecia cegamente. Tá. Então, Martim, vendo que o povo, né, naquele fanatismo religioso, então ele, né, teve seus olhos abertos e começou a mostrar para o povo que aquilo que eles estavam fazendo era um fanatismo. Era algo que não tinha sentido. Ele começou a mostrar a verdade para o povo. Alguém discorda ou concorda? Quer argumentar? Uma outra mudança que não seja essa? Algum impacto? Professor, eu queria falar sobre William Carey. Ele viveu na Índia. Sim. E lá tinha o costume onde queimavam, né, a viúva, né, ou seja, a mulher perdia o seu esposo, e lá eles matavam, né, as mulheres. E lá ele teve que, através da fé, né, ele radicou, através da fé, esse costume. E o segundo costume cultural que lá ele tinha, que o povo lá da Índia tinha, Sim. era que as mulheres pegavam as crianças e colocavam no ninho de cobras, começava a celebração satânica, que chegou ao ponto Só um pouquinho. Satanismo na Índia não bate. Do Tailândia, isso aí aonde? Não, isso aqui na época que ele foi... Não, mas tu tá lendo isso aí aonde? Não, isso aqui foi no eu fiz uma pesquisada sobre missiologia, foi quando ele foi... Tá. Foi Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? William Carey. Isso aqui foi logo quando eles começaram a fazer o trabalho de missão na Índia. Tá. Foi ele e a esposa dele lá trabalhar lá, que quando chegou ao ponto de a esposa dele, passar por essa situação, ela teve que voltar para a Inglaterra, ou seja, ela chegou a um ponto de transtorno mental, por ela não ter aguentado aquela situação, daquela cultura, entendeu? E ele ficou lá trabalhando, onde tem igrejas fundadas até hoje por ele na Índia. Certo. Tem a data aí, não? William Carey, na Índia. Legal. Ele era evangélico protestante, era católico, o que ele era?
Isso, ele era evangélico batista, da Batista. Ah, tá, beleza. Então, ele causou um impacto também lá, causou uma mudança, né? Foi, Ele quebrou essa cultura que tu descreveu agora. foi uma das Beleza, mais chocantes que eu vi. Acho certo. que eu estava pesquisando. Mais alguém? Uma mudança, ali o texto fala impacto causado em diversas sociedades e culturas, né? Alguém lembra? Lutero, essa que o Paulo falou Lutero, a irmã Josi falou do William Carey, que eu nunca tinha ouvido falar, de repente já li, mas não lembro. Mais alguém? Não? Bom, além das disciplinas teológicas acima, então, né? Aqui, ó, teologia pastoral, teologia sistemática. Desculpa aí, professor. Eu acho que, se o senhor ler, acho que aqui eu tenho uma recomendação aqui de uns livros acho que é pelo período de 1700. Aí tem os 1700. dois. Aí eu quero ver se eu vejo esses dois livros. Eles morreram pela fé. Tá, só um O pouquinho, se- deixa eu anotar. Eles. morreram pela fé Uhum. e heróis da fé. Porque hoje à tarde que eu ia Hum. assistir. Hoje à Ah, tarde, tá. hoje à tarde eu assisti o filme dele, da vida Oh, dele, mas também O não. Wagner não está aí na sala? O Wagner não conhece Wagner? O Wagner já leu isso aí, não leu? Alguém já leu Heróis da Fé? É um livro muito lindo. Eu nunca li. Agora o filme dele, eu vou tirar uma hora para me ver, que eu acho que eu salvei ele. Tá, beleza. Obrigado. Eu vou ler, eu vou procurar ler eles primeiro aqui, eu gostei. O Heróis da Fé já é mais conhecido, né? Eu ouvi falar, Frank, do Heróis da Fé, mas não li, não. Tá, mas não é aquele que a CPAD vende, eu acho que é outro, né? Eu tenho um aqui, mas não é ele. Bom, vamos lá. Então, além das disciplinas teológicas acima, quais são? A teologia pastoral e a teologia sistemática. A missiologia também se preocupa com a sociologia e filosofia da religião. Aqui é minha área. Aqui é minha área. Como não sou um teólogo, eu sou dessa. Isso aqui é minha praia aqui, ó. Aqui é o Prado de Baixo, irmão, minha praia. Observando com bases teológicas, filosóficas e sociológicas os seguintes fenômenos. Aí vamos ver esses fenômenos. Vamos lá. Primeiro, o fanatismo religioso. Tá? Um tipo de zelo. Não vou deixar entrar, né? Uma pessoa aqui sem nome, sem nada. Quem que é, será? E agora? Que dilema. Não vou deixar entrar. Não tem nome, não tem nada. Vocês já ouviram eu falar, só abrindo parênteses, um monte de sala de aula que está sendo invadida por hackers americanos e começam a aparecer coisas que não deveriam no meio das aulas. Acabou de tentar uma pessoa entrar aqui sem nome, sem nada. Não sei se a irmã Viviane podia me ajudar, a irmã Viviane, no grupo da sala de aula e perguntar se alguém tentou entrar agora e não conseguiu, para falar o nome. Porque só a letra A. Tá certo, meu Frank. Já coloco lá, então. Isso, vê se alguém tentou. Marcelino agora, acho que era ele. Mas Marcelino eu libero, conheço. Bom, um tipo de zelo, o fanatismo, um tipo de zelo irracional, com o qual se usa a força para obrigar a crença e erradicar a incredulidade. O evangelho não deve ser imposto como uma obrigação, tal qual ocorreu no período de Constantino e também do Teodósio I. Vocês conhecem a história desses dois, né? O primeiro, Constantino, eu achei que vocês iriam falar deles, aí quando eu falei da ruptura, da mudança que a igreja, que o cristianismo causou, né? Em algumas culturas, e no tempo de Constantino, o cristianismo causou uma mudança significativa, né? Aí, a pessoa tentando entrar de novo. Vamos ver.
Quem que entrou por último agora na sala aí com a letra A? Se identifique, por favor. Para mim, senão eu vou ter que te derrubar, irmão. Quem que é? Com a letra, só a letra A. Quem que entrou agora? Isso. Ah, é tu. Eu ia, não, já vi quem é, já vi quem é. É o irmão ali dos fundos, esse aqui, ó. Ah, então tá certo. Eu ia te derrubar, irmão. Fica tranquilo aí. O Alexandre, aqui não tá funcionando as teclas do meu note aqui, aí eu tentei. Tá bom, irmão Alex, fica tranquilo. Fica tranquilo. Pode ser. Boa aula para nós. Valeu. Obrigado. Então, como eu estava falando, o Constantino Teodósio, antes, né, o Constantino causou uma mudança importante, né, na história do Ocidente, porque ele acabou cristianizando o Império Romano. E com Teodósio I, a ratificação dessa mudança documentada, e a partir de então, foi-se, né? Se tornou, então, o Império Romano, um Império Cristão. Essa é uma Professor, mudança... essa parte entra na parte tipo de missionário, porque essa parte vamos dizer, dos católicos, foi uma coisa radical, mas foi vamos dizer assim, violentamente, né, sei lá. Não, ainda não existia igreja católica aqui. Constantino e Teodósio ainda não é igreja católica. A igreja católica surge depois, né? Bem depois. Ainda não é aqui. Aqui é o Império Romano que ainda não tem essa ideia de ter uma igreja católica. Depois, sim. Com Teodósio, um pouquinho mais para frente, sim. Mas ainda não se pensava num catolicismo como nós conhecemos hoje. Aí essa Aliás, parte só culturalmente, então, aí que você está falando. Isso, é uma mudança cultural e política. A partir de agora, o cristianismo era imposto. E aí se torna um fanatismo, né? Quando o cristianismo é imposto como uma religião a ser seguida, ele passa a ser um instrumento de opressão, que é totalmente contrário àquilo que está no Evangelho, né? O cristianismo não pode ser uma ferramenta de opressão. Ele que acabou se tornando depois do governo de Constantino e Teodósio e todos que vieram depois. Bom, eu achei que vocês iam falar isso naquela primeira pergunta que eu fiz, mas vamos em frente. Deve-se proclamar, então, deixa eu tirar esse tracinho, que esse tracinho está errado aqui, mas deve-se proclamar o Evangelho crendo na ação do Espírito Santo, ou seja, mais um tracinho que não podia estar aqui. Nesse aspecto, a Bíblia é clara, somente o Espírito Santo convence o pecador. Não pode ser imposto, né? E se nós fôssemos fazer, então, uma releitura histórica da igreja, Assembleia de Deus, vamos falar de onde a gente está, né? Nosso local de fala é a Igreja Assembleia de Deus. Esse fanatismo religioso, ele ainda assombra alguns lugares, né? Uma imposição na família, filhos que são colocados para fora de casa, mulheres que são abandonadas, às vezes, pela própria família, né? Porque, às vezes, são viúvas, se convertem ao cristianismo e perdem o apoio, se converte ao cristianismo na Assembleia de Deus. Eu estou sendo bem superficial, não estou falando do fanatismo interno, né? Estou falando do fanatismo externo. Mas o fanatismo interno também existe, né? Por muito tempo a igreja tinha essa visão que no meu ponto de vista não é uma visão arminista, é uma visão calvinista. Sabemos que a Assembleia de Deus não segue a linha calvinista, segue a linha arminista, dizendo quem vai e quem não vai para o céu, né? Então, isso era um modus operandi do pentecostalismo brasileiro. Em alguns lugares ainda isso acontece. Então, o fanatismo religioso aponta para aquela imposição da religião enquanto em detrimento ao direito de escolha da pessoa, né? Não pode, senão vira fanatismo. É isso que o nosso texto está falando, e eu estou cortando um monte de volta para não falar o que eu quero, tá? Vamos em frente. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, porque esse assunto aqui dá pano para manga. Tá? Que isso, cara? Convence com M. Tá maluco. Ó,
Vamos lá, o pluralismo, então. Bom, o pluralismo é um sistema filosófico em evidência na atualidade. Eu acho que vocês já ouviram isso aqui em jornais, e quem é pai e tem filhos na escola, às vezes pega um texto ou outro que fala sobre pluralismo, né? Então, é um sistema filosófico em evidência na atualidade, resultante das constantes transformações sociais. No conceito do pluralismo, a verdade e a ética são relativas. Eu discordo. O texto do nosso livro fala isso, mas eu discordo. Mas vamos em frente, tá? Eu quero deixar isso registrado. E eu vou explicar o porquê. Porque a ética, ela não é relativa. Ela é ética porque ela é universal. Se fosse a moral, sim. A moral, sim. A ética, não. Ela é ética porque ela é universal. O que é bom aqui é bom em qualquer lugar. O que é certo aqui é certo em qualquer lugar. Depende. Frank, não seria, como falou aqui, ó, que fala religioso, né? Religiosos são... Mesmo tipo, assim. Mas só que A ética está fora da religião. A religião cristã tem uma ética. Não. Né? Não. Existe o hindu, budismo, já são outras religiões. Discordo. A ética, ela é um conceito da filosofia. Ela é um conceito universal. A religião é moral. É moral. Se fala de ética evangélica, se fala de ética católica, se fala de ética protestante, fala-se, tudo bem. Mas, conceitualmente, não. Então, por isso que eu estou fazendo só fala o conceito, então, de ética para nós, para a gente entender. O conceito de ética é arte de convivência. É isso. Resumidamente, ética é arte de conviver e conviver bem. Isso é para qualquer ser humano. A ética não pode... Ela está sendo, mas ela não pode ser embalada com rótulos. Ética pentecostal, ética não sei o quê, ética não sei o quê. O próprio Max Weber fez essa tentativa, né? A ética protestante e o espírito capitalismo. Mas, né, toda pesquisa, todo texto, quando ele sofre análise diferente, ele sofre crítica. Eu estou fazendo uma crítica conceitual, do conceito de ética, né? A ética é universal. Se fosse moral, estaria correto. Porque o pluralismo, no caso sendo ele religioso, vamos ver o que o texto fala. Todas as crenças igualmente são verdadeiras. Não existe qualquer norma moral, religiosa ou ética, que sirva como regra para refutar qualquer tipo de crença ou pensamento filosófico, pois todos são iguais, válidos e verdadeiros. Então, o próprio texto, aqui é um problema de estrutura da ideia. Eu não concordo, mas eu botei aqui porque tem que botar, está no texto, a gente tem que discutir isso, tá? O pluralismo é um sistema mundano que se confronta com as escrituras e torna os homens indiferentes às mensagens do evangelho. Ô, professor, se todos são iguais e a ética da parte da convivência, por que, vamos dizer, a nossa congregação, né, onde eu estou congregando agora? Eu estou há um ano congregando e pela experiência que eu vivi em si, porque somente para quem está dentro da congregação que a gente chega lá e diz Pai do Senhor, né, sendo que o Senhor Jesus, onde ele chegava, Shalom, Shalom. Porque somente para quem é de dentro? Porque o nosso vizinho não pode dizer, ô Pai do Senhor, porque, ô Shalom, está tudo bem. Eticamente, eu desejo a paz a todos, mas moralmente, eu desejo a paz só para quem é da mesma igreja que eu sou. Então, acho que teu exemplo me ajuda a ilustrar o que eu penso sobre ética. Porque a ética que eu entendo como conceito, chave para ler a sociedade, ele não tem rótulo. Não tem rótulo. Mas... Hoje eles brigam muito por rótulo, né? Hoje já não está a boa convivência, né? Tanto que, tipo, que nem o pastor pregou ontem, estão no meio da Babilônia, ou seja, tem vários templos, vários rótulos, e ali já a ética está começando a se perder, né? Não sei se teve algum dia, né? Tudo bem.
Bom, vamos em frente. Apenas um apontamento que eu faço, porque enquanto não consigo passar e não... Eu trabalho muito com esse conceito, pluralismo. É muito. Eu não vou... Eu vou em frente, gente, tá? Desculpe, mas eu vou em frente. Bom, tarefas da missão. A tríplice missão da igreja. Vertical, adoração, que seria na adoração, a missão da igreja, faltou um A aqui, já é a serviço, não sei onde é que eu tirei isso, do livro, né? Deixa eu ler no livro. Que página é essa? 14. Deixa eu ver aqui. Vertical, na adoração, a missão da igreja não tem já, é servir ao Senhor. Tá? Central, ensino. No ensino, a missão da igreja é servir aos seus próprios membros. Horizontal, pregação. Na evangelização, a missão já é a missão da igreja é resgatar o mundo. Vamos problematizar aqui, gente. O que vocês acham desse quadro? Qual delas nós estamos cumprindo ou qual delas não estamos cumprindo? Essa horizontal aí, a missão da igreja é resgatar o mundo, eu não sei se é muito certo não, Frank. Eu acho que a missão da igreja é pregar o evangelho, né? O resgatar ao mundo vem a partir do momento que a gente sai para pregar o evangelho. Né? Concordo. É ato contínuo, né? Pregação e o resultado, então, salvação. Vem na salvação. Porque Tá aberto, Pode falar, desculpa. Pode falar, eu te cortei, desculpa. Porque quando estava falando, ir de pregar o evangelho a todas as criaturas, né? Então, eu acho que essa que é a missão principal da igreja. Às vezes se preocupa em falar assim, a missão principal da igreja é salvar almas. Não, a missão da igreja é pregar o evangelho. O salvar almas é uma decorrência do pregar o evangelho. Perfeito. Gente, alguém tem uma outra visão diferente dessa? Hoje está mais focado na central. Ensina a missão da igreja a servir aos seus próprios membros. Perfeito. Alguém? Eu vou problematizar essa tua fala, tá, Cleito? Sabe que eu discordo. Porque o ensino aqui, olha... Não, mas eu concordo sim. Concordo. Não discordo não, concordo sim. Alguém mais? Vertical, adoração. Na adoração, a missão da igreja é servir ao Senhor. Adoração não é cantar? Desculpa. Professor, eu também concordo na parte do ensino aos próprios membros. Tá. Só que aí esse ensino, eu não acompanhei, né? Teve um percalço aí da outra aula. Mas o que está acontecendo, eu não nasci na Assembleia, mas eu estudei várias congregações, principalmente essa, eu tinha pavor que me convidasse para a Assembleia. Não vim por convite, vim pela vontade de Deus, não sei no momento porque que Deus me quer ali, mas eu estou ali pela vontade de Deus. Mas mudou totalmente, tanto os estudos da Assembleia, como os reforços, falta muita coisa, como eu acompanhei na aula passada, sim, sou contra as pregações da Testemunha de Jeová, contra a Universal, tenho os estudos sobre elas, mas se eu ver, que nem muitos falaram aí, que eu não me lembro o nome, recordo, mas já vieram quantos testemunhos de Jeová pregar na minha casa e me dar um panfleto, e eu mesmo cheguei ao ponto de pregar para elas, ou seja, falta muito. O meu esposo, ele é nascido na Assembleia, mas não é batizado. Ou seja, ele lembra até hoje que a mãe dele pedia para ele, de porta em porta, convidar as pessoas para o culto. Hoje tu não vê mais isso. Então o que a irmã Josi está apontando é o ensino e essa pregação. Professor. A pregação fora da igreja, né? Professor. Isso. Oi. Só enfatizando que o que o texto está nos apresentando é que isso é como se fosse um combo da obra missionária da igreja. Sim. Nós não estamos falando de 3 formas de fazer missão, nós estamos falando de algo que deveria ser completo na igreja. A missão deveria ter
a vertical, a central e a horizontal. Nós já estamos falando de três formas diferentes de fazer missão. E quando eu argumentei, eu estou apontando que hoje tem sido mais importância a missão central, né, que é o ensino dos seus próprios membros, não abrindo uma outra discussão, apontando que nós teríamos 3 formas de fazer missão. Sim. Entendi. É complementar, é uma coisa só dividida em 3 momentos, né? Porque que nem eu já vi muito falar que antigamente a Assembleia ela não tinha, vamos dizer assim, não tinha estudo teológico como tem hoje, mas eles se dedicavam muito na missão de ir adentro, né, e conquistar, vamos dizer assim, conquistar território, né, ou seja, aqui só existia católico, hoje a própria, como dizer assim, o fanatismo dos próprios assembleanos que eu tive por experiência, tá, de ser recebida e tu não ser bem recebido, entendeu, por te ser católico. Então, antigamente não tinha esse, vamos dizer, esse preconceito. Hoje existe muito se exaltar porque é assembleano, entendeu? Eu já fui mal recebida, mas graças a Deus eu estou por Deus. Então, o que eu digo? Antigamente se preocupavam em evangelizar, tanto nas ruas, entendeu? Como em ide realmente, entendeu? Hoje não, estão só preocupados em ali dentro, entendeu? Aqui mesmo no bairro, tem uma ex-assembleana que eu estou tentando levar de volta, que ela nasceu na Assembleia, mas ela diz, por causa disso, entendeu? Mas é assim, é uma luta, entendeu? Constante. Então, acho que falta muito reforço e busca da raiz, entendeu? De como era. Lógico, hoje está melhor os estudos, estudo avançado, mas acho que está faltando os cabelos brancos, entendeu? Buscar através dos cabelos brancos como é que era, entendeu? A obra missionária. Porque a Assembleia de Deus, ela é conhecida como missionária. Quando eu conheci a Assembleia, eu fiquei triste, nunca quis vir. Eu cheguei a orar, pedir a Deus para mim, nunca para essa igreja, porque ela era conhecida como a igreja dos missionários abandonados. Mas eu estou, porque Deus quer que eu esteja ali. Então, mas assim, falta entendeu? Muito investimento mais nessa área. Não financeiramente, né? Mas tipo assim, que nem ontem o pastor estava pregando, chamado. Muitos vão ser chamados, mas nem todos vão se levantar para trabalhar na obra. E está faltando muito. O primeiro amor, né, na verdade. Certo. O que a irmã faz, a irmã descreve uma fotografia da igreja pentecostal brasileira atual. É uma bela fotografia, eu acho que é exatamente essa imagem que atualmente ela passa, mas a gente sabe que também não é só isso, né? Também sabemos que tem muita gente fazendo. Mas vamos em frente. Bom, as responsabilidades missiológicas da igreja, conforme a página 15, as responsabilidades missiológicas da igreja podem ser resumidas em 5 partes. Letra A, promover recursos materiais, né? Sabemos que Deus disponibilizou à sua igreja recursos humanos e financeiros para a realização da missão, né? Bom, agir com indiscriminação, que é isso? Indiscriminação. Devemos servir aos seres humanos sem distinção, independente de sua raça, cor, credo ou nacionalidade. O papel aceita tudo. Letra C. Ser testemunha de Jesus. No contexto do Novo Testamento, uma testemunha, um mártir, é tanto uma pessoa que assiste a certos fatos para os tornarem autênticos. Então, uma testemunha, 3 pessoas viram. Não lembro, mas me parece que em Levíticos a pessoa era condenada se ela cometesse algum erro, tal, mas se não tivesse provas físicas, 2 testemunhas serviam como uma prova física e então a pessoa era condenada conforme o seu ato fora da lei, né? Então, nesse caso aqui, para ilustrar, tá? E tanto uma pessoa que assiste a certos fatos para os tornarem autênticos diante de um julgamento, conforme Mateus 18 e 16. Tem o texto também de João 8, se eu não estou equivocado, que é o apedrejamento, né? Bem legal aquele texto. Quando um mártir, ou isto é, alguém que sofre e morre
sustentando o seu testemunho, tal qual Estevão, conforme Atos 22 e 20. Então, testemunhar significa tanto a comunicação verbal do evangelho apostólico, como a manifestação visual do seu poder para trazer nova vida à humanidade. Então, tem mais. Letra D, promover a integração social. Fundamentação teológica. Bom, muito, embora a missão prioritária da igreja não seja a assistência social aos necessitados, contudo, não deixa de fazer parte das responsabilidades eclesiásticas. Não era para ter esse traço. Devem lembrar que cabe às autoridades instituídas zelar pela dignidade de seus cidadãos. No entanto, as mazelas sociais se tornaram um desafio da qual toda a sociedade deve participar para erradicar a fome, a miséria, o desemprego, entre outros. A Bíblia afirma que nunca deixará de haver pobres na terra. Por essa razão, Deus ordenou que estivéssemos com o coração aberto para ajudar aos necessitados e a integrar o homem e a mulher à sociedade. E aí? Vamos para outra, que depois a gente comenta. Voltamos um pouquinho. Deixa eu ver o horário, tá? Dá tempo aí. Ser nação santa. Quem que era para ser e não foi? Nós vamos ver mais para frente. Tá? Cada uma dessas responsabilidades missiológicas é de vital importância. Deus não nos deu o direito de escolher uma ou outra. Aí vamos voltando para o combo, já sublinhado pelo Cleito na parte de cima do texto. Pois essas partes não são agrupadas seguindo uma escala de valores ou prioridades, mas todas são importantes e necessárias ao cumprimento da missão da igreja. Não sei onde é que eu tiro essas coisas que eu escrevo. Eu escrevo tudo errado mesmo. Não pode isso aqui, cara. Ao complemento. Estou na página 15. Vamos lá, gente. Enquanto eu arrumo isso aqui, o que vocês me dizem desses complementos? É um só. E aqui, claro, está dividido ponto a ponto, mas lendo rapidamente como eu li, assim, quais complementos dessa missiologia necessária, identitária da igreja, a igreja cristã se identifica como a testemunha de Jesus, como não discriminatória, como um recurso, não apenas social, mas um recurso de Deus para a sociedade, um recurso de Deus, ou seja, um local de salvação social e não apenas uma salvação da alma. Nós podemos problematizar essa salvação social. Eu acho que tem muitas aqui pessoas nesse grupo, por exemplo, que foram alvos dessa salvação, né? Que eram uma pessoa que nem as autoridades davam conta, policiais, mas através dessa ação da igreja, como testemunha do Cristo, acabou sendo uma pessoa reintegrada à sociedade, à família, e agora membro desse corpo místico que é a igreja. Promover a integração social, acabei de falar isso, né? E de ser a nação santa. Vamos lá, gente. A igreja moderna, a igreja atual, pós-moderna, vou falando da nossa, não vamos falar de todas, né? O que a gente sabe. Consegue cumprir na íntegra, onde está faltando, onde está bom, onde não está, o que deve melhorar. O que vocês me dizem? Eu estou na página 15. Isso tudo que eu falei está na página 15. Eu vou procurar resolver isso aqui. A gente tem que tomar cuidado para responder, né? Essa pergunta meio capciosa, né? Porque se a gente responder que a igreja não está cumprindo, isso significa que nós não estamos fazendo. Exato. Exatamente. E assim, e aqui as coisas se completam, né? A gente tem, porque só pode falar de Cristo quem conheceu ele realmente, né? Ninguém vai poder dar um testemunho daquilo que não conhece, né? Promover a integração social, a gente é obrigado a promover, porque até próprio Jesus Cristo, quando o povo se ele se viu cercado pelo povo, ele viu que eles estavam passando fome, teve que multiplicar o pão e o peixe,
né? Sim. Para matar a fome das pessoas, ou seja, eles estavam com sede da palavra, mas eles também tinham fome, então eles não iam dizer assim, venham me escutar que vocês vão encher a barriga, não, também teve que dar alimento para eles, né? Então, a igreja em si, eu vejo que cumpre com todos esses quesitos, só não deixa de cumprir se a gente deixar de fazer. Perfeito. E aí, concordam, discordam, acrescentam? Está aberta a discussão. É uma bela discussão, porque isso aqui, o que nós estamos fazendo com a aula de hoje, é sair um pouco da teoria e tentar encontrar na realidade, no dia a dia, no cotidiano, se esses elementos teóricos bem elaborados dão conta da nossa realidade quanto igreja. Então, o Eduardo já, né, disse, eu não vou dizer que sim nem que não, porque se eu falar que não, eu também não estou fazendo. Cada um faz um pouco. Enquanto instituição, ser nação santa, não vou falar. Promover a integração social, ser testemunha de Jesus, agir com discriminação, prover recursos materiais. E aí? Uma opinião diferente, um parecer diferente do Eduardo. Estamos ou não estamos fazendo tudo isso? É bastante coisa, né? Professor, em Sim. relação a recursos materiais, eu sei que, vamos dizer, falando uma outra congregação aí, que não vou citar nome, mas ela é uma das ricas também, e ela fornece material gratuito para os estudos e até para material de distância, para quem quer, ela envia, né? Ou seja, assim, a nossa congregação, ela é uma congregação onde começou com a casinha de madeira. Hoje ela é uma congregação bilionária, onde ela arrecada bilhões de reais. Porque ainda temos que pagar os livrinhos para as crianças estudarem, para a gente fazer um estudo avançado, ou seja, uma preparação para os missionários, pastores, etc., que se a gente fosse mesmo realmente botar na ponta do lápis, a nossa congregação ela é milionária. Esse é um ponto de vista, né, meu, pessoal. E a indiscriminação, que eu vejo hoje que está tendo um pouco, né? Que já isso não existia tanto como antigamente, né? Era mais fácil antigamente tu chegar perto de um católico, pegar. Hoje é mais fácil tu ver uma pessoa evangélica falar mal do católico do que tu pregar para católico. Ou seja, eu já vi uma assembleana velha, pelo branco, dizendo assim, imagem, e a pessoa, sabe, começa a dar gargalhada. Essas duas coisas que eu acho, a discriminação e a parte de materiais, vamos dizer assim, pedagógico, né, para estudo, né, tanto para a criança como para os adultos. Sim, achei o negócio. Perfeita, mais uma fotografia. O álbum da irmã tá bem atualizado. Bem atualizado. Mais alguém? Frank, vou falar um pouco assim do que a gente vê dos nossos cultos missionários, né? Uhum. A gente vê nos nossos cultos missionários. Irmãos, que nós... só não esquece que tá gravando, tá? Tá. É que nós temos 3 focos na missão. Se nós não podemos ir, nós vamos orar. Se nós não orar, vamos pagar alguém para fazer por nós. Tá me entendendo? Sim. Parece que às vezes, já que eu não faço nada, então eu pago e tá tudo certo. Tá. Às vezes parece que se foca mais no financeiro do que na própria ação em si. Certo. Tu já foi visitar um campo? Já, Frank. Qual é a impressão que tu teve? Que não estão tendo ajuda. A impressão que eu tenho é que precisa de mais ajuda do que aparenta ser. Certo. Não só financeiramente, né? Pessoa também. Certo. Beleza. Mais alguma coisa? Não, só isso por enquanto. Obrigado. Mais alguém? Discorda, concorda com o que o Paulo falou?
Não esqueça que é o Paulo, hein? Da Bíblia. Mais alguém? Pai do Senhor, irmão Frank. Ô, Pai do Senhor, esse não é o Paulo, esse é o Paulino. Paulino, o Isso. irmão participou da escola bíblica dominical. Não escutei. Cortou bem na hora que o irmão falou. Escola bíblica dominical. Passada? Agora, domingo. Não. Não pude. Sobre o texto foi Mateus 25. Mateus 5? 10, 20. Ah. 25. 25. Então, ali, eu acho que a igreja está nessa situação, no geral. Dormindo. Certo. Certo. Está dormindo. A igreja está parada, estagnada. Hoje, o problema maior, eu vejo, é a nossa correria atrás do financeiro, o capitalismo. Tá. Jesus, ele falou que a vida de qualquer não consiste no bem que possui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. E nessa corrida louca, que todo mundo está atrás do financeiro, de ter as coisas, o evangelismo e as almas têm ficado para trás. Perfeito. É isso aí, meu irmão. Mais uma fotografia interessante. Quando vocês falam, como eu mais ou menos conheço vocês, tirando a irmã Josi, né, que eu não conheço, assim, vamos conhecendo aos poucos. Também não conheço vocês do categórico, né? A gente conhece de convivência. Mas o que o irmão Paulino falou, na página 21, o plano de Deus, a redenção do ser humano, aí eu coloquei do lado, porque quando eu estou lendo isso, eu estou pensando justamente na realidade da igreja atual. Né? Lembrando que eu estou concordando que não está totalmente dessa forma. Lembrando que eu estou dizendo que ainda podemos copiar as coisas boas, necessárias, que a história da igreja nos conta. Né? Que a própria igreja chegou onde chegou devido ao trabalho que foi desempenhado por pessoas que se envolveram de corpo e alma, e não apenas de corpo. Né? Mas veja aqui, na página... Oi? Para mim, uma das falas mais conscientes que teve aqui, teve uma frase que foi o Eduardo que falou: quando eu digo que a igreja não faz, é porque eu não estou fazendo. Sim. E a gente acompanhou aqui algumas falas de alguns irmãos, e sempre se refere à igreja, como se nós estivéssemos falando de um grupo, de um alto clero, de um nível elevado, que não executasse as funções que a igreja tem que executar. Perfeito. E nós esquecemos de justamente fazer o que o Eduardo levantou aqui, de nos incluirmos dentro dessa igreja que nós somos, nós pertencemos, né? E muitas das vezes nós esperamos que, ou pensamos em um grupo separado de um alto conceito, de um alto padrão que tem que executar essas tarefas, sendo que nós temos que ter essa visão tanto nos nossos bairros, das nossas congregações, na nossa própria vida. Anteriormente, nós estávamos conversando, antes de começar a aula, nós comentando algo sobre liderança, onde nós, como coordenador e tal, a gente encontrávamos algumas dificuldades quanto a líderes que alguns se opunham ou que não levavam com tanta seriedade em fazer a obra de Deus. Então, muitas das vezes não podemos dividir a igreja, dividir em classes. Nós temos que nos incluir dentro dela e fazer com que essas visões que nós temos mediante essa problemática, né, nós venhamos executá-las. Se é necessário nós pregarmos, nós temos que sair a pregar. Se nosso testemunho tem que falar mais alto, nós temos que fazer com que o nosso testemunho seja um testemunho fiel e verídico. Então, muitas das vezes nós temos que aplicar a nós mesmos esses conceitos e averiguarmos se nós estamos realmente fazendo tudo aquilo que nós estamos levantando como problemática. Quero deixar esse parecer aqui para os irmãos. Perfeito. Então, a questão, vamos não ampliar, vamos então a fazer o recorte
Mas conforme o eu só nosso posso texto. fazer, Pode, eu fica à posso vontade. fazer uma defesa. Eu só queria fazer uma defesa da Assembleia de Deus, porque eu já escutei, né, escutei agora, hoje aqui, já escutei também fora daqui, as pessoas dizendo assim, por que eu vou participar da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus não fornece nada, né? As outras igrejas aí, tem igreja que tem escola, tem igreja que tem hospital, tem igreja que tem isso, né? Vai para E eu lá, tenho... Não é isso. O que eu quero dizer assim, tudo bem, então vamos comparar. A igreja, ela tem uma escola, mas não é de graça. Ela tem um hospital, mas não é de graça. Tem que se pagar, não. né? E bem caro, diga-se de passagem, né? Eles, né, a irmã falou ali, eles dão material de graça. Não dão material de graça. Eles dão material de graça para quem é filho de alto clero lá dentro, lá. Senão não ganha nada de graça também nessas igrejas. Alguém paga, né? Alguém tem que pagar, porque de graça não vai ser, né? E agora, eu vou falar da nossa igreja, da Assembleia, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, qualquer pessoa, em qualquer canto que esteja precisando de uma igreja, vai encontrar uma Assembleia de Deus. Em qualquer bairro. Em Biguaçu, quantos bairros tem igreja Assembleia de Deus? E agora vamos falar das outras? Quais os bairros que são contemplados com todas as outras igrejas aqui? Né? Ou seja, nós cumprimos com aquela função de pregar o evangelho. E aí, deixa eu só fazer um adendo na tua fala, aqui, cumpre essa primeira parte. Que o templo é um recurso material, né? Claro. O templo é um recurso material, perfeito. Pode continuar. Né? E os nossos materiais, poxa, mais barato só se for de graça, né? Porque... E de graça, ainda por cima, quem quer participar ganha também. Sim, né? sim. Né? Então, se contar a história bem contada, não paga. Né? Daí eu defendendo a Assembleia de Deus, eu digo, que nós estamos presentes em todos os bairros em Biguaçu e na maioria dos bairros no Brasil nós estamos presentes, né? No interior do Brasil, locais que nós mandamos missionários para locais que a gente nem imagina, né? A gente só vai saber Eduardo, como é ruim quando chegar lá. Pode ter uma capela católica, ter uma Assembleia de Deus, mas onde tem uma Assembleia de Deus não tem uma capela católica. Justamente. Não consegue dar conta, porque o foco nos últimos 50 anos é exatamente essa expansão. Talvez o que está por detrás desses pontos de vista, dessas fotografias que estão aparecendo aqui, a que custo isso está acontecendo, né? Sim. A que custo? Às vezes nós, enquanto instituição, expandimos, mas a que custo, né? E aí eu volto lá naquela primeira discussão, a questão ética. Não pode se negociar. O que é certo em qualquer lugar, o que é errado em qualquer lugar. A ética é fazer aquilo que não é correto, mesmo quando não é obrigado. Então, eu penso que essas fotografias levantadas aqui são exatamente porque partem desse ponto de vista. E, claro, todo ponto de vista aqui é respeitado, né? Então, acho que a gente consegue montar um quebra-cabeça, um álbum de fotografias e começamos a aprender com essas fotografias. Tem fotografias que retratam um período legal, não tão legal, basta pegar o nosso álbum de fotos. A gente não gosta de ver, né? Meu Deus, como eu era feio, eu usava esse tipo de roupa, misericórdia, olha o meu cabelo como é que era. A gente fica apavorado quando vê as fotos. E daqui 50 anos, quando olhar as fotos de hoje, vai ser a mesma coisa. Mas essa dinâmica social que eu estou levantando aqui, olhando para a igreja, Assembleia de Deus, e aí eu acho que o Cleito, mais uma vez, dá uma rodada nesse parafuso para apertar um pouco esse quadro que a gente está tentando pintar, não esquecer que nós estamos falando de dentro da instituição. E uma vez que nós apontamos essas negligências, eu estou apontando as minhas negligências. Obviamente que eu estou considerando essas fotografias, porque também, às vezes, a gente só sai na fotografia. Às vezes a fotografia está querendo tirar, é registrada por outras pessoas, é registrada por outras máquinas. Eu sei que por detrás dessas falhas estruturais que a gente está apontando aqui, né, não anulando aquilo que está certo, mas sublinhando apenas essas falhas estruturais, a gente sabe que tem um grande aparato burocrático que às vezes a gente nem faz noção, nem tem ideia do que se trata, né?
A gente fala de fora, de certas vezes, de certos aspectos, de certos pontos, mas, de modo geral, acho que todos aqui estão pintando, estão ajudando a montar essa imagem, e aí eu vou dizer, volta para nós a responsabilidade de reproduzir aquilo que é bom, né? Enquanto prática teológica, que é a missiologia, reproduzir aquilo que é bom. Se eu consigo fazer algo que está nesse quadro que a gente está tentando descrever aqui no livro, ou se me está faltando um agir indiscriminadamente, ser uma testemunha, promover, se está faltando um desses apontamentos aqui, que eu identifiquei na igreja, olho para mim, eu identifiquei esse ato falho na instituição, e eu? Estou fazendo? Eu acho que essa reflexão, vamos caminhar, porque faltam 10 minutos, fecha esse segundo momento de conversa. Mas, voltando a dizer, tudo que vocês falaram aqui, eu assino embaixo. Agora, eu não posso dizer que está tudo perdido. Não. Eu penso que são momentos, né? Se nós pegarmos a história de 1930, quando os suecos saíram, um grupo da igreja disse que a igreja acabou. Bom, numa entrevista que eu fiz numa pesquisa de TCC, eu conversei com um pastor, e ele disse que ele, sendo um pastor institucionado, remunerado, funcionário da igreja há 40 anos, ele disse, a Assembleia de Deus acabou em 90. E aí ali eu passei um pouco da minha ética enquanto pesquisador, e eu disse, tá, mas o senhor não é o pastor da igreja? O senhor deixou? Eu não deveria ter feito essa pergunta para ele, mas eu fiquei angustiado, né? Porque se ele é o pastor, ele é o detentor do cajado. E como assim acabou? Então tu ajudou a acabar? Minha provocação foi essa. E, claro, quando eu fiz essa provocação, a pesquisa ganhou outro rumo e foi muito interessante. Nós conversamos até hoje sobre esse. Aí quando ele me conta, hoje ele é aposentado, ele me conta, ele fala, e daí, as tuas pesquisas, como é que estão? Já acabasse? Assim, não tem como acabar. Não consigo acabar. Mas eu acho que para a gente não ficar com uma impressão dessas fotos, dessas fotografias que retratam períodos difíceis, a gente pode também mudar esse cenário com atitudes pessoais. Lembrando que é uma grande máquina, uma engrenagem, uma estrutura que depende de todo mundo, né? Oi, irmão Frank. Irmão Frank. Paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Jason. Eu estava ouvindo e analisando, eu digo... vou deixar eles acabar de falar e vou fazer a minha colocação. O irmão Frank, ontem na igreja, um irmão lá leu uma passagem na Bíblia, na verdade foi a leitura do início do culto, e depois me deram a oportunidade, né, para me dar uma palavra, e eu já aproveitei e engajei um pouco nessa passagem que ele leu, e é uma passagem que eu quero ler aqui. E, na verdade, irmão Frank, na prática está totalmente o contrário daquilo que Deus espera de nós, irmão Frank. Tá? Ela se encontra ali em Mateus capítulo 10. Eu vou ler ali do versículo 5 em diante, que diz assim, posso ler, irmão Frank? Pode ler, pode ler. Jesus enviou estes 12, ele lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, chegado o reino de Deus, dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Eu quero trazer até aqui o irmão Frank. O irmão Paulinho falou ali, concordo plenamente, irmão Frank. É muito fácil nós falarmos é muito fácil. Agora, praticar, estamos praticando muito pouco. O irmão Paulinho falou uma coisa que é certa, estamos muito preocupados com nós,
o nosso dia a dia, nossa busca, nossa corrida pelos bens materiais, mas na prática, irmão Frank, se nós hoje levantar um projeto na igreja, vamos fazer equipes para evangelizar, é uma dificuldade. Um arruma a desculpa de um lado, outro arruma a desculpa do outro lado, é porque eu tenho que fazer isso, é porque eu tenho que fazer aquilo. Meu Deus, irmão. Então, é assim, ó, é uma discussão que é uma problemática para a gente resolver bem difícil, irmão, bem difícil. Essa é a minha colocação, irmão Frank. Perfeita. Essa passagem eu gosto a parte que ele fala limpar os leprosos. Eu prego só até aí. A parte de limpar o leproso, para o judeu, provavelmente era uma das mais difíceis de fazer. Provavelmente nós também não queremos limpar leproso. Fala, irmão Wagner. Então, professor, eu também estou nessa mesma linha, porque o que está acontecendo? Nós estamos procurando anunciar aquilo que supostamente Deus não está fazendo, e esquecendo de anunciar aquilo que Deus está fazendo. E aí, aquilo que tu focar, vai ventilar com muito mais força. Então, se nós focar naquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo em nosso meio, vai ganhar muito mais força, muito mais notoriedade. Então, talvez tá caindo em desuso, né, essas práticas que todas foram mencionadas, mas ainda que caia em desuso, Deus ele está fazendo. Então, cabe-nos, né, esse papel de anunciarmos também aquilo que Deus está fazendo, anunciarmos as obras de Deus, porque Deus está fazendo, isso é fato. Eu preciso, não tem como fechar um assunto desse, mas precisamos avançar, mas eu quero falar um negócio que é importante. Quando nós vemos esse conceito aqui, cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Quando nós vemos essa palavra, essa aqui, igreja, ela significa isso aqui. Promover, agir, ser testemunha, promover, ser. A igreja implica numa ação. Agora, pode, e eu penso que vai ser unânime, a falta de instrução sobre a realidade do que é ser esse conceito na prática. Igreja. Nesse aspecto, provavelmente, é uma fala que eu ouvi de uma autoridade nossa aqui da teologia, o Clayton, que é o reitor do curso que a gente faz aqui, o diretor, ele, numa live, nós estávamos discutindo exatamente isso, né? Qual é o papel da igreja na pandemia, né? Essa era a discussão. E justamente essas fotografias também apareceram lá, todas que estão aqui. Ô, professor. Mas concluímos a discussão nesse aspecto. Ok, identificamos, sabemos, reconhecemos nossas limitações. O que vamos fazer a partir de agora, então? Não podemos dizer que a gente não sabe, a gente sabe. O que nós vamos fazer a partir de agora? Acho que isso fica como uma reflexão para essa turma, e penso que a gente cresce com essa discussão. Eu penso que os nossos horizontes se expandem e a gente fica com gana, né, força, vontade. Peraí, o pessoal não faz, mas eu sei que dá para fazer, eu quero fazer. E aí o Jaisso levanta uma outra problemática, que é a questão do contingente necessário para desenvolver certos projetos na igreja. Agora também, Jaisso, se nós fôssemos recorrer ao texto sagrado, não precisa de muito, né? Esse texto aí que tu leu, 10, na Bíblia Mensagem, eu gosto dessa tradução porque ela fala assim, ó, não preciso de muita infraestrutura para fazer aquilo que deve ser feito. Nesse capítulo 10 de Mateus, nessa tradução eu gosto, porque ela evoca a dupla. Pedro e João, Tiago e Filipe. Ela evoca uma quantidade mínima, mas dotada de potência divina. Agora, para ter essa potência divina, que é Atos 1:8, eu acho que agora nós mexemos num vespeiro. Quem está disposto a tomar esse rudimento da igreja como parte da sua vida na atualidade? Vamos falar de nós. Quantos de nós dessa sala estamos dispostos a abrir mão
do conforto, dos alimentos, e eu vou ficar no conforto dos alimentos, e nos submetemos à vontade necessária para fazer isso que a gente está apontando, que até mesmo nós não estamos fazendo, porque é um conjunto. Não existe a obra do Cristo sem o Cristo. E para termos o Cristo, quais são os passos? A gente sabe. Então, para fechar esse momento, não vou fechar a pauta, não tem como fechar isso aqui. Fica essa reflexão. Pode falar, irmã Josi, desculpa. Assim, respeito a todos os irmãos que nós somos. Eu não penso em sair da congregação, pretendo me batizar, que ainda entrou coronavírus, eu não me batizei, eu vim lá do sul, de Santa Catarina, na verdade eu sou do Pará, então o que eu apontei, não é uma coisa assim de respeitar a nossa congregação, mas para mostrar, que nem o pastor falou, a gente tem que ter uma estratégia, não que eu não faça a minha parte, eu, graças a Deus, eu faço a minha parte, aonde eu puder pregar, eu prego, eu sei que eu cheguei ao ponto de fazer visitação na casa, a própria mulher do pastor chegou a dizer assim, porque eu não sou batizada, né? Porque meu coração se inclina para trabalhar na parte de cura e libertação. Então, eu tive que, em vez de eu ir no lugar, eu tive que mandar uma missionária no meu lugar. E graças a Deus eu consegui vir essa família. Mas o que eu estou colocando são as pautas que pode ser melhorado, pode buscar ser melhorada. Ou seja, o próprio irmão Wagner Padilha, ele não vai encontrar, eu quero que ele observe, ele não vai mais encontrar minha irmã na igreja, eu estou participando aqui da de Biguaçu. A minha irmã me deu umas certas, ela está há 5 anos na igreja da Assembleia, e está com 2 semanas que eu fiquei meio chocada por receber notícia que ela vai parar de congregar. Ela queria entrar no grupo para trabalhar na área de pregar, de ir nas casas, entendeu? E não estava tendo, eu não sei como foi a conversa que ela teve lá e não está tendo. Então, eu quero de coração que vocês me entendam, que é uma coisa assim que eu estou querendo mostrar que pode melhorar, que pode sim, falta realmente gente, sabe por quê? O que está acontecendo hoje, que não está parecendo muito missionário, é isso, é o dinheiro. As pessoas estão pensando mais em dinheiro, que nem o pastor pregou ontem. Muitos judeus ficaram na Babilônia porque tinham seus negócios, se casaram, ganharam dinheiro, e nem todos queriam ir para Jerusalém, que estava destruída. E o que está acontecendo é hoje. Eu tenho testemunho do meu cunhado, ele ganha 8 mil reais, ele ganhava 8 mil reais, e chegaram para ele, convidando ele para a missão, ele disse assim, se me derem o mesmo valor, eu vou. Ou seja, hoje é o dinheiro que o pessoal está pensando 2 vezes antes de ir para a missão, e não o chamado verdadeiro. Hoje eu penso em trabalhar por conta própria, mas eu pretendo ir para a missão. Não missão, lógico, lá para fora, porque eu vejo que às vezes a missão está aqui do nosso lado, entendeu? Hoje a missão está aqui no nosso bairro, entendeu? Hoje muitos estão saindo da congregação, mas a gente pode ganhar uma aqui dentro também. Entendeu? Então, eu quero que vocês não me vejam com, eu estou falando mal. Não, eu estou mostrando algo que pode ser melhorado, entendeu? Algo que a gente pode buscar junto. Porque não só onde eu morei, eu senti, aqui também, entendeu? Então, eu estou tendo experiências de campo, entendeu? Não, ela não está fazendo nada. Eu, graças a Deus, estou fazendo. Eu estou pregando para a ex-assembleana, entendeu? Eu estou pregando já para minha irmã, que ela participava há 5 anos e agora ela está saindo. Então, são experiências que eu estou querendo passar. Não é uma coisa, ela está mentindo, ela está inventando, não. Então, é uma experiência que eu estou vendo, entendeu? Porque eu não sei vocês, mas me dói, entendeu? Ver. Porque quem sente chamado, sente, dói, entendeu? Então, o que eu estou mostrando não é coisas inventadas, são coisas vistas, entendeu? Eu pretendo, já falei, eu quero ir no presídio, eu quero, só que tem barreiras, que nem uma vez eu fui falar com a mulher do pastor, ela disse, tem uma hierarquia. Então, para mim ir fazer certas coisas, tem que me batizar, tem que fazer isso, tem que aquilo, entendeu? Então, é tudo, para mim, coisa, ou seja, nessa outra área, é degrau por degrau. Claro que nem o pastor da SESC me falou que, para mim, ser missionária, basta eu pregar aqui do lado da minha casa, pregar para o meu vizinho, que é o que eu faço. Se vai chegar a hora de eu ir mais adiante, creio que vai chegar a hora, entendeu? Isso é o Senhor que vai conduzir, não adianta eu querer forçar a barra.
Mas se tiver um grupo na igreja, pode me colocar que eu vou. Pode me colocar. Entendeu? Se eu não estiver trabalhando de manhã ou à tarde, mas se eu tiver um horário de noite, sábado, entendeu? Porque se Deus quiser, eu quero trabalhar por conta para mim ter tempo. Porque eu já trabalhei e não tinha um dia que eu não faltava. Hoje eu estou faltando. Mas era de segunda a segunda na igreja. Eu não perdia nem estudo dominical. Hoje eu quase não estou indo. Quer dizer, eu não estou indo aqui. Mas na congregação que eu estava, eu ia de domingo a domingo. Então, tudo que eu estou reforçando aqui, mostrando ponto a ponto, não são coisas inventadas. Não adianta tampar o sol com a peneira. É que nem minha sogra falou, Jô, minha sogra é mais velha, uma das antigas da Assembleia, ela disse, Jô, na minha época tinha criança do tamanho da Giovana, minha filha está com 5 anos, né, que falava em línguas e profetizava. Hoje as crianças estão só no grudar no celular e na televisão. Então vamos dar mais atenção nas crianças, o que a senhora está falando, porque aí não é um problema da igreja, é um problema de estrutura familiar, né? O filho está no celular, a igreja, o que a igreja vai fazer? Mas a igreja é uma coisa social, já ajuda lá dentro da igreja, entendeu? Tudo ajuda, a casa, a igreja. Ajuda quem quer ser ajudado, né? Tem muita gente que sabe tudo e não quer ouvir, não quer sentar, não quer aprender, aí vai para o campo, vai fazer a obra, e não tem estrutura mínima, não conhece Bíblia, não sabe as artimanhas contra a igreja. Então, isso tudo eu concordo e, ao mesmo tempo, eu pontuo. Cuidado com as generalizações. As generalizações nos incluem. Cuidado. E outra coisa, em nenhum momento aqui a gente duvidou da sua palavra. Eu acabei de falar que as suas fotografias do cenário, eu concordo, porque eu vejo da mesma forma. Agora, o que a igreja precisa na atualidade é de pessoas que resolvam, né? Que resolvam. Não que fiquem apenas levantando as problemáticas. Tem uma regra básica de quem estuda. Se tu levantou uma problemática, tu tens o dever de resolver. Não levante problemática, não aponte o erro se tu não tiver capacidade de resolvê-los. Guarda-te, cuida, deixa a língua dentro da boca, e faça com as tuas forças. Agora, se eu for chamado, se eu for vocacionado, eu vou saber o tempo correto, eu vou ser instrumentalizado, porque, se tratando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do movimento pentecostal, ainda cremos que o Espírito Santo atua. Independente de hierarquia, só um pouquinho. Independente de hierarquia, independente de clero, independente de tudo isso. E outro detalhe, um cristão, um crente, não precisa de uma estrutura dessa para fazer a missão. Não precisa. Sim. Não precisa. E eu estava indo pelo estudo, eu não estava indo pela pessoa, estava indo pelo estudo. Tá certo? Vamos em frente, porque o nosso... Desculpa, tá, irmã José, porque eu tenho que acabar em 4 minutos a aula, tá? Mas a gente continua. Eu acho que o que a senhora falou, eu assino embaixo. Mas faço os apontamentos. E outra coisa, quando tiver o que falar, fala. Fala mesmo, tem que falar. Porque se a gente não fala, as coisas não mudam. Agora, não esqueçam. Vamos somar. E outra coisa, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente sabe que dá para fazer e para mudar, por isso nós estamos dentro da instituição ainda. Senão nós já tínhamos saído faz tempo, né? Vamos lá, aqui, ó. O plano salvífico de Deus na história. Gente, essa última parte do capítulo 1, que começa na página 21, começa aqui na 21, é nada mais e nada menos do que a explicação histórica de como se deu a salvação em Cristo. Tá? Então, se vocês... É a fundamentação, é onde nós vamos nos apoiar historicamente, e aí a Bíblia enquanto livro de consulta que nós temos, né, não apenas o livro de fé, mas o livro de consulta da história da própria igreja. Então, nós vamos ler na Bíblia. E o que nós vamos encontrar? Nesse plano salvífico de Deus na história, nós vamos da página 21 até o final do capítulo. Por exemplo, ó, na 33, Israel falha na sua missão. Bom, que missão é essa? A missão de representatividade diante das nações, representando Deus. Falhou, segundo o nosso livro está fazendo esse apontamento.
Outra construção dessa ideia de que o Cristo viria e precisaria vir está nas dispensações, né? Quem tem dificuldade de entender as dispensações pode encontrar uma bela explicação a partir da página 23. A 23 em diante, aí chega na 25, aí ela vai explicar ponto a ponto, as dispensações, alianças das dispensações. E essa parte é muito importante vocês lerem e tirar as dúvidas, podemos continuar na aula que vem, não tem problema nenhum, porque também eu não finalizei aqui o conteúdo do capítulo 2, tá? Porque o capítulo 2 começa assim, no capítulo anterior, tratamos sobre o plano de Deus e o seu desenvolvimento na história bíblica. Observamos que Israel não cumpriu a parte que lhe cabia nas dispensações e alianças da história salvífica do Antigo Testamento. Então, essa introdução do capítulo 2 preconiza o que é que nós leiamos anteriormente, essas páginas, da 21 até ao final aqui, tem até um exercício aqui para fazer, né, umas perguntas, para vocês colocarem as respostas, até a 33. Da 21 a 33, então, o texto está mostrando para nós, montando para nós, como que o caminho para a vinda do Cristo, a primeira vinda, se deu. Então, perpassa pela falha de Israel, né, na sua submissão à vontade de Deus, na conclamação entre as nações, então ela não deu conta, a nação de Israel. Aparece também essa vocação, que não conseguiram também através dos patriarcas. Tudo isso pavimentando a estrada para o Cristo cumprir a sua obra salvífica, que começa, então, o capítulo 2. Certo, gente? Preciso encerrar porque o tempo já foi, né? Combinado até 9h15.